É hora de entrevista no RJ Record. Será que você está preparado para viver em uma sociedade com um número cada vez maior de pessoas com 65 anos ou mais? Pois é. Olha só que dado interessante. Os idosos de 65 anos ou mais no Brasil, que eram 7% em 2012, devem somar 14% em 2031 e 28% em 2062. Assim, daqui a 43 anos, eles vão corresponder a quase um terço da população brasileira. E nesta sexta, dia 14, vai acontecer em Campos uma palestra pública sobre envelhecimento saudável com o Dr. Nathaniel Viuniski, que já está aqui com a gente, médico, nutrólogo e especialista em nutrição. Seja bem-vindo, Dr. Nathaniel. Obrigado, uma alegria estar aqui na Record com tanta gente maravilhosa, falando sobre esse assunto tão importante, né? Pois é, e a gente já começa perguntando se o envelhecimento é um processo natural. Então, o envelhecimento é um processo natural. A maneira como as pessoas estão envelhecendo talvez não seja. Veja que o nosso cérebro ele foi projetado para estar ativo até os 70 anos. Se o nosso telespectador já está sentindo assim uma falha na memória, no humor, na energia, pode ser que alguma coisa no seu estilo de vida não esteja bem. Assim como o cérebro, o nosso corpo. E como é que a gente pode envelhecer de forma saudável? Eu quero só lembrar que você que está aí nos assistindo, acompanhando essa entrevista, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 998780327. Como envelhecer de forma saudável? Então, esse é um dos assuntos mais importantes, tanto que hoje a gente conhece o que a gente chama de ciência do envelhecimento saudável. E essa ciência fala que dos fatores que fazem com que a gente chegue até os 100 anos e bem, 30% depende da nossa genética, que a gente herda do pai e da mãe. E 70% depende do nosso estilo de vida. Olha. A maneira como a gente se alimenta, exercita a mente, o corpo, os suplementos nutricionais que a gente usa, a maneira como a gente controla o estresse. Tudo isso vai fazer a diferença lá adiante. Ou seja, depende então mais da nossa força de vontade, depende das nossas escolhas em relação à alimentação principalmente? Exatamente. Olha, a palavra é essa, escolhas, né? Tudo que eu plantar agora, durante a infância, durante a vida adulta, eu vou colher mais tarde. Então, se eu plantar a sementinha da atividade física, da boa alimentação, mais adiante eu vou ter uma velhice mais saudável. Se agora eu for uma pessoa mais sedentária, acumular peso, principalmente na região da cintura, possivelmente eu vou pagar o preço ali adiante. Doutor Nathaniel Viuniski está aqui com a gente, falando sobre envelhecimento saudável, sobre nutrição também, que é muito importante. Tem uma pergunta aqui de Gilma, do Parque Eldorado. Ela pergunta o seguinte, ela tem 75 anos, Olha. não se alimenta muito bem, mas gostaria de fazer atividade física. Como é essa questão aqui? Vou até ajudar a Gilma em relação à alimentação. Ela coloca aqui a idade dela, será que tem alguma diferença? Olha só, nenhuma. Eu sou médico há 33 anos, comecei muito cedo e nunca conheci uma pessoa que não se beneficiasse da atividade física e da boa alimentação. E uma complementa a outra. Dilma, olha só, pensa na alimentação como um combustível que vai fazer o motor da atividade física funcionar bem. Então não adianta se exercitar se não se alimentar bem e não adianta comer corretamente e ficar sentado o dia inteiro. E uma pergunta importante assim, tem algum momento para começar? Tem, ontem. Quer dizer, o mais cedo possível. É muito melhor a Dilma começar agora do que esperar aos 90 anos e começar assim, ó, bom senso. Eu recomendo a pessoa já acima de 65 anos para fazer atividade física, procurar a orientação de um profissional Sim. da saúde, né? Mas adotar o estilo de vida, se mexer, é importante caminhar, movimentar a musculação e uma dica especial para os nossos telespectadores. Pensa no cérebro como um músculo também. Não basta só exercitar o corpo, é importante exercitar a mente. Olha, tem uma pergunta, olha só como a gente está conectado aqui com Maria de Macaé. Ela diz aqui, ó, gostaria de saber do doutor se calmante para sono tem a ver com esquecimento. Eu tenho 60 anos. Tudo. Olha só, vários estudos mostram que esses medicamentos para dormir, eu não vou citar marcas, mas o Brasil é um dos campeões mundiais do consumo desse tipo de medicamento. É um fator de demência, Olha. perda de memória, perda de equilíbrio e o sono, ele se educa.
né? O sono é assim como se faz atividade física, existe o que a gente chama de higiene do sono. E começa tudo com a boa alimentação. Né? Tem mais uma pergunta aqui, doutor Nathaniel, nutrólogo, está aqui com a gente, ajudando você a entender como envelhecer de forma saudável. Boa noite, cadê? Me perdi aqui. Quais os melhores horários para começar e terminar os exercícios físicos? Deliana de Guarus. Olha só, não existe um melhor horário, existe um melhor horário para aquela pessoa. A gente hoje chama circonutrição, quer dizer, a nutrição que está acompanhando o relógio biológico. Tem pessoas que são mais matutinas, elas se sentem melhor fazendo exercício de manhã. Tem outras à noite, tem gente que produz melhor, escreve melhor de manhã, outros à noite. O importante é que cada um identifique o seu melhor momento e adote isso. O exercício, ele tem que fazer parte do dia a dia, como escovar os dentes, pentear o cabelo, meditar, orar, tudo isso numa maneira disciplinada. Tem mais perguntas aqui, ó. Que maravilha. Sou Renata de Rio Preto. Qual idade devo iniciar uma vida saudável para ter uma velhice boa? Que pergunta interessante. Ó, a resposta científica é na vida intrauterina. Olha só, aqui vai um recado para as mamães, as nossas telespectadoras que estão grávidas. Esse é um momento, durante a gravidez, a gente começa a trabalhar o estilo de vida saudável e ativo daquele fetinho, que depois vai ser um recém-nascido, uma criança, um adulto, e sempre. Agora assim, ó, doutor Nathaniel, eu agora já estou com 70 anos. Ok, então começa agora. Mas a resposta científica é, ainda na vida intrauterina. Olha que responsabilidade maior para as nossas gestantes, né? É verdade. Doutor Nathaniel, nutrólogo, está aqui com a gente falando sobre como envelhecer de forma saudável. Não para de chegar perguntas aqui, ó. Sou Renata, tenho um avô que reclama muito de dor nas pernas. Ele tem 65 anos. Qual a dica que o senhor dá? Olha, essa é uma dica importante. Existe uma situação muito comum na terceira idade que a gente chama sarcopenia. Em grego, sarco é carne, penia é pouco. Sarcopenia é pouca carne, pouco músculo. Então, à medida que a gente vai passando os anos, a tendência é diminuir a massa muscular. O antídoto para isso, pessoal, duas coisas, anote aí, muito importante. Exercício físico e proteína de alta qualidade. As pessoas esquecem de comer proteína. Onde que tem proteína de alta qualidade? Proteína animal, carnes, peixes, leite, ovos e a proteína vegetal, principalmente a proteína isolada da soja. Então, estilo de vida saudável é boa proteína e exercício. Isso protege essa redução de músculo e vai melhorar o vovô da nossa telespectadora. Será que dá tempo de mais uma pergunta? Chegou mais um aqui para a gente encerrar. Rápido. Aqui, ó, sou Conceição de Morro do Coco. Quem tem artrose pode caminhar? 65 anos. Deve. Agora, olha só, importante o conteúdo de cálcio no organismo, né? Proteger a articulação, sempre com acompanhamento médico e lembrar, o estilo de vida saudável previne que esses problemas apareçam. Doutor Nathaniel, o nosso tempo infelizmente acabou, mas muito obrigada pelas dicas, obrigada pela informação. E nessa sexta, amanhã, você vai estar aqui em Campos fazendo uma palestra pública. Exatamente, aberta ao público no Hotel Ramada a partir das 19 horas, aberta ao público, o ingresso é 2 quilos de alimentos não perecíveis para doar para um hospital. Então, vamos transformar o mundo num lugar mais saudável e mais feliz, fazendo as pessoas estarem cada vez em melhor nutrição e com melhor estilo de vida. Mais uma vez, muito obrigada. E dessa forma a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais RJ Record. Não saia daí, direto para o trânsito, Avenida 28 de Março, ali próximo ao IFE. Movimento é intenso nesse trecho com as imagens da VerTV. Nosso WhatsApp está na tela e a gente volta daqui a pouquinho.